Começando mais um estudo de caso. E o de hoje está muito interessante, é relacionado a embargo ambiental e é daqueles que é uma reviravolta no processo. Tem recurso de apelação, tem agravo interno, tem decisão monocrática. Você vai ver nesse estudo de caso o que foi feito para dar certo ou dar errado, eu vou te contar agora. Bora lá que aqui é sem enrolação. Bom, como tudo começou? Esse caso é da região do Mato Grosso. A SEMA, lá em 2021, lavrou um auto de infração, imputando a um produtor rural a conduta de desmatar 8,5 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal. Temos um dispositivo próprio lá num decreto utilizado pela SEMA que dispõe dessa infração em reserva legal. Grave essa informação, reserva legal. Após a defesa administrativa, o proprietário ele demonstrou que ele tinha autorização para supressão de vegetação, e essa autorização permitia que ele suprimisse 82 hectares de vegetação. E também apresentou, junto com a defesa administrativa, o cadastro ambiental rural, devidamente aprovado, que demonstrava que não havia passivo ambiental, além de ter demonstrar que havia um excedente de reserva legal de 14 hectares, ou seja, ele ainda poderia suprimir 14 hectares e o auto de infração imputava somente 8 hectares. Bom, ele também disse que essa supressão de vegetação para uso alternativo do solo ela ocorreu fora da reserva legal e não dentro da reserva legal. Nós sempre falamos aqui na comunidade ambiental que o advogado tem que estar atento à tipificação, enquadramento correto das infrações no auto de infração. Bom, esse produtor rural, então, ele demonstrou que essa supressão ocorreu fora da reserva legal e não dentro, portanto, havia um vício de motivo nesse auto de infração. E a SEMA, administrativamente, reconheceu o vício de motivo. A SEMA disse que, realmente, o desmatamento de 8,51 hectares ocorreu fora da reserva legal. Logo, aquele dispositivo indicado no auto de infração não era o correto. Então, o que a SEMA fez? A SEMA disse o seguinte: anule-se o auto de infração e o termo de embargo, porque temos um vício de motivo aí. Só que quando a SEMA proferiu essa decisão, ela também disse o seguinte: lavre-se um novo auto de infração. Já o termo de embargo não precisa lavrar, porque a área já está regularizada. Porém, é o que a gente sempre fala, se o desmatamento ocorreu, ainda que nós tenhamos algumas teses de uso alternativo do solo, área consolidada, tem que verificar se o embargo pode ser levantado, mas muitas vezes a multa não vai ser anulada. E nesse caso aqui, o embargo ele não poderia ter sido aplicado, porque a área estava regularizada. Foi isso que o proprietário demonstrou na defesa administrativa, o produtor rural. Então, a SEMA anulou aquele primeiro auto de infração, mas mandou lavrar um segundo. Ela também anulou o termo de embargo. E aí disse que não era para lavrar nenhum termo de embargo, novamente, porque a área estava regularizada. Era só para lavrar o auto de infração, certo? Bom, acontece que o agente de fiscalização que recebeu essa ordem da SEMA acabou não apenas lavrando o auto de infração, como tinha determinado a decisão administrativa, mas também lavrou um termo de embargo, um novo termo de embargo. Mas veja só, a área estava regularizada e a legislação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela impede que o embargo seja lavrado. Bom, o produtor rural foi cientificado da lavratura do auto de infração e do termo de embargo, desse novo, né, desse segundo, e apresentou defesa, mas acontece o seguinte, ele, embora tenha apresentado uma defesa administrativa também, ele estava sofrendo aí com as consequências do embargo. No embargo, ele impede o produtor de vender os grãos, vender a produção, a colheita, enfim, vender gado, impede também a obtenção de empréstimos. Então, ele optou por impetrar um mandado de segurança, que no Mato Grosso não tem custas. E contra quem foi impetrado esse mandado de segurança? Contra
o superintendente da SEMA, que foi lá o responsável pela decisão administrativa de lavratura do auto de infração, e também, como impetrado, aí, o Estado do Mato Grosso aí, por questões processuais. Bom, ele, no mandado de segurança, e produtor rural explicou tudo que eu já expliquei aqui, que a área estava regularizada, que ele tinha autorização para supressão de vegetação, que aqueles 8 hectares onde ocorreu a supressão estavam fora da reserva legal, que ele tinha um excedente de 14 hectares, então, embora ele tenha desmatado 8 hectares, ele poderia ter desmatado 14, que ele ainda assim estaria meio que dentro da legalidade, tá? Embora não tivesse ali a autorização, mas o embargo não deveria ter sido lavrado. Bom, ele explicou tudo isso. O juiz, muito cauteloso, ele disse o seguinte: tinha um pedido liminar também para suspender o embargo. O juiz falou o seguinte: antes de apreciar o pedido liminar, intime-se a SEMA e o Estado do Mato Grosso para manifestação. E assim foi feito. A SEMA veio no processo com aquela velha ladainha, aquelas teses de sempre, que o embargo ele era necessário, que o embargo está previsto na legislação ambiental, que o embargo foi necessário para a recuperação da área e que o mandado de segurança não poderia ser usado porque o processo dependia de dilação probatória. E não é que o juiz acolheu esses argumentos da SEMA? Pois bem, o juiz julgou improcedente, denegou a segurança no mandado de segurança. Aliás, denegou a segurança do mandado de segurança. E porque ele entendeu o seguinte, que o ato administrativo do embargo, ele goza de presunção de legitimidade e veracidade, então ele estaria correto, esse embargo estaria correto. E o juiz diz o seguinte: ainda que esse desmatamento tenha ocorrido fora de reserva legal, não tinha autorização. Tudo bem, não tinha autorização para suprimir, então pode lavrar o auto de infração, mas não pode lavrar o embargo, ainda mais que a propriedade estava regularizada. Ela tinha cara aprovado e toda aquela documentação que o impetrante apresentou quando peticionou o mandado de segurança, lembrando que o mandado de segurança ele exige todas as provas pré-constituídas. Então, quando você é advogado, quando impetra o mandado de segurança, já tem que se certificar de que aquele mandado de segurança pode ter a ordem concedida, que não vai depender de prova nenhuma. Caso contrário, se eu não me engano, eu falei no estudo de caso anterior aqui no canal da comunidade, caso contrário, pode fazer coisa julgada e você vai ter um problema muito sério pela frente, certo? Bom, o mandado de segurança aí teve a ordem denegada, mas, obviamente, contra essa sentença, coube recurso de apelação e foi o que o produtor rural, representado aí por seus advogados, fez. Ele recorreu da sentença, explicou novamente a irregularidade do novo embargo, que a área estava regularizada. O que mais o produtor rural disse? Que não tinha, o CAR estava validado e não tinha passivo ambiental. O CAR, ele foi validado pela própria SEMA, que era quem lavrou o auto de infração. Você consegue ver a discrepância dessas decisões? Um lavra o auto de infração, outro, o mesmo órgão que lavra o auto de infração diz que a área está regularizada, mas aí também aplica o termo de embargo. Mas a gente vai ver por que não pode lavrar o termo de embargo na legislação. Segura um segundinho aí. Bom, esse recurso de apelação teve lá as contrarrazões da SEMA. Novamente, a SEMA trouxe toda aqueles argumentos. Quando eu falo SEMA, entenda Estado do Mato Grosso. Trouxe aqueles argumentos que o embargo ele era legal e não tinha vício nenhum e que o Poder Judiciário não poderia rever os atos administrativos porque estaria adentrando no mérito administrativo, certo? Mas o que aconteceu? Olha só. Os documentos juntados com o mandado de segurança, as alegações do produtor rural, os argumentos todos estavam bem construídos, de certa forma. Mas a sentença desconsiderou tudo isso. E a sentença foi tão equivocada que quando esse processo ele foi distribuído para o tribunal,
A desembargadora, nesse caso, ela reconheceu a ilegalidade do embargo através de uma decisão monocrática. O desembargador relator ele pode dar essa decisão monocrática ou levar o caso a julgamento da turma, quando é federal, ou Câmara, quando é Justiça Estadual. Nesse caso, levou para a Câmara e, aliás, não levou para a Câmara, deu a decisão monocrática, porque a desembargadora consultou o SINCAR e viu que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, estava validado e a propriedade não tinha passivo ambiental. Então, ela também observou que essa regularização ela ocorreu antes da lavratura do segundo termo de embargo, do novo termo de embargo, e ela foi além, ela disse o seguinte: a legislação impede a lavratura de termo de embargo de área regularizada e que não esteja dentro de APP ou em reserva legal. Então, em resumo, se a supressão de vegetação ocorre fora de reserva legal ou fora de área de preservação permanente, não se pode lavrar embargo ambiental. Anota essa dica. Bom, contra a decisão democrática, não, né? Hoje é quase sexta-feira, me perdoem, mas vamos lá. Contra essa decisão monocrática, tá certo? Qual é o recurso cabível? O recurso cabível contra a decisão monocrática, ou seja, quando um desembargador dá uma decisão sozinho, em um recurso de apelação, o recurso que cabe é o agravo interno. E foi isso que a SEMA fez. A SEMA não gostou da decisão monocrática e interpôs um agravo interno. O que acontece com o agravo interno? O desembargador relator ele é obrigado a levar para a Câmara, nesse caso aí, para julgamento, porque as câmaras são compostas por 3 desembargadores. Então ela deu a decisão sozinha e aí acabou que foi levado então para a Câmara. E o que aconteceu? Quando foi analisado esse agravo interno, os 3 desembargadores entenderam que a SEMA não tinha razão. Exatamente. E por que a SEMA não tinha razão? Porque o CAR estava validado, a propriedade não tinha passivo ambiental, o auto de infração e o termo de embargo foi aplicado em 2022, esse novo, quando já estava regularizado, então não havia motivos para manter esse embargo e aquela decisão monocrática que suspendeu o embargo foi mantida então, e os 3 desembargadores disseram o seguinte: olha, não tem como embargar a área, porque o decreto estadual 1436 de 2022, lá no artigo 16, artigo 18 também, no mesmo sentido, ele fala expressamente que o embargo não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator. Então, em resumo, a desembargadora entendeu que a propriedade estava regularizada, colocou isso em votação e a votação foi unânime. Os outros 2 desembargadores concordaram com ela nesse sentido. Bom, com isso, então, o embargo ele foi suspenso, foi levantado, mas o auto de infração permaneceu. Até porque o mandado de segurança ele discutia tão somente o embargo. O mandado de segurança ele não pedia anulação do auto de infração. Porque, veja bem, se fosse um mandado de segurança pedindo anulação do auto de infração, poderia ser que talvez tivesse uma prova pericial a ser produzida para saber se exatamente foi fora da reserva legal, se foi dentro. Então, poderia ter uma prova pericial e isso é vedado em sede de mandado de segurança, certo? Então, é correto aí o mandado de segurança no que tange ao uso tão somente para discutir o ato coator consubstanciado na lavratura do termo de embargo. Porque quando a SEMA anulou o auto de infração, a SEMA disse, lavre um novo auto de infração, mas não precisa lavrar embargo. O embargo porque a área está regularizada. Só que o agente, quando fez isso, foi além. Ele lavrou o auto de infração em cumprimento àquela decisão administrativa e também o embargo. Mas o chefe dele não mandou ele lavrar embargo, mandou lavrar o auto de infração e colocou na decisão que a área estava regularizada. Então, eis o ato coator atacado por mandado de segurança corretamente, certo? Estratégias de defesa que poderiam ser melhoradas na petição inicial. Eu analisei a petição inicial
esses casos, esses estudos de casos são casos aleatórios que nós encontramos na internet, são casos públicos, embora a gente não divulgue dados sensíveis. Mas, analisando o mandado de segurança, o que poderia ter sido melhorado um pouco para tentar uma sentença de procedência? Documentos comprobatórios do CAR, eles foram juntados, mas eles poderiam ter sido mais explorados na petição do mandado de segurança. Aqui no escritório nós sempre juntamos fotos na própria inicial do CAR, do mandado, dos documentos comprobatórios, destacamos, colocamos alguns elementos gráficos para enaltecer a nossa prova. Então, poderia ter sido um pouco mais bem explorado esses documentos na inicial do mandado de segurança. A decisão administrativa da SEMA também poderia ter sido mais explorada, embora ela tenha sido apresentada junto com o mandado de segurança, poderia ter sido um pouco mais destacada, principalmente na parte que a SEMA diz o seguinte: lavre um novo auto de infração, mas não lavre o embargo porque a área está regularizada. Relatórios técnicos, sabe? Poderia ter sido juntado também algum outro relatório técnico, embora não seja caso de produção de prova no mandado de segurança, mas poderia para aumentar a segurança do juiz ao proferir a sentença. E a exploração mais profunda do decreto 1436 de 2022. Bom, a norma ela foi corretamente indicada, os advogados falaram na de segurança que não poderia lavrar o auto de infração, aliás, o embargo, porque a área estava regularizada e o decreto impede isso, mas poderia ter sido um pouquinho melhor explorado esses argumentos no mandado de segurança. Tá certo? E por fim, aqui, houve, ao nosso ver, fazendo uma análise agora de todo o caso, veja, a área ela estava regularizada, certo? O proprietário ele tinha uma autorização para desmate de 87 hectares e ele acabou desmatando 8 hectares a mais, né? Aí. Só que ele poderia ter solicitado um aumento nessa supressão. Mas isso foi um erro que aconteceu em campo porque é muito difícil controlar no campo na hora da supressão, é muito difícil de controlar. Então, o proprietário tinha essa autorização devidamente válida, mas acabou excedendo um pouquinho ali e foi além. Mas, embora tenha ido além, ele poderia ter suprimido 14 hectares a mais. Entendeu? Então, tínhamos esses documentos todos no processo e, ao meu ver, analisando aqui a sentença do ponto de vista da aplicação da lei com os fatos, trazendo para a proporcionalidade, para a razoabilidade, para o direito à propriedade, não tinha um dano ambiental ocorrendo, aquela supressão poderia ocorrer legalmente. A sentença, ela foi um pouco, teve uma postura de um pouco exacerbada. Ela trouxe um ambientalismo exagerado quando não precisava. A legislação ela impede a lavratura do embargo. A própria SEMA disse que não precisava lavrar o embargo porque a área estava regularizada, porém, mesmo assim, o agente de fiscalização, e aí eu digo que nem foi de má fé, eu acho que foi no automático mesmo, porque é comum que quando é lavrado auto infração, por desmatamento também lavre-se o embargo, então é bem automático isso, mas a SEMA poderia ter reconhecido isso na própria manifestação. Ao invés de reconhecer isso, porque lá na esfera administrativa a SEMA reconheceu que não precisava lavrar o embargo, mas aí quando esteve na fase judicial, a SEMA contestou isso. A SEMA disse que sim, que poderia lavrar o embargo. A própria SEMA se contradisse. Você entendeu? Própria SEMA. Então, assim, poderia ter concordado com o pedido. O Código de Processo Civil, ele fala nesse sentido que você não precisa questionar tudo, o que é correto, tanto é que os desembargadores anularam o termo de embargo. Então, porque ele era ilegal, né? Foi proferido através de um ato coator abusivo. Então, a SEMA poderia ter concordado, a sentença
ela trouxe esse, esse excesso de ambientalismo ao dizer que tinha que manter embargo por questões de proteção ao meio ambiente, mas o meio ambiente já é protegido. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. Se fosse, como dizia aí o nosso querido Enéas, se fosse se o problema fosse árvores em pé, bastaria que a Europa plantasse árvores. A Europa não planta, a Europa não tem APPs, e o Brasil tem um monte de APP, várias APPs, áreas de reserva legal, unidades de conservação, áreas especialmente protegidas. Então, esse excesso, quando eu vejo esse excesso de ambientalismo em sentenças como essa, isso me preocupa bastante. Mas, gente, esse foi o estudo de caso de hoje. A legalidade é a melhor defesa. Vocês viram que só foi possível suspender esse embargo, torná-lo, demonstrá-lo que ele era ilegal, porque a propriedade estava regularizada. Então, é importante que o advogado oriente seus clientes a regularizar as áreas, né? Muitas aí já estão regularizadas, mas isso é muito importante para evitar dores de cabeça com embargos. Tá certo? Esse foi o estudo de caso de hoje. Lembrando que temos estudos de caso aqui no nosso canal da Comunidade Ambiental, todas as segundas e quintas-feiras. Então se inscreve aí e não perde um.